Olá! E começa mais um Arquidecor Show, o nosso programa sobre arquitetura, interiores e tudo sobre esse mundo da decoração. Eu sou Jaqueline Brito, toda semana tenho 2 convidados especiais e hoje estou com um amigo de longa data. Quase toda semana eu falo isso, que eu estou com um amigo, mas hoje é de verdade. Hoje faz tempo, né? Já tem bastante tempo. Estou aqui com o Márcio Mota e a Júlia Souza. Eu ia achar que era a Júlia Mota, a Júlia Souza. E é um assunto longo. Depois a gente explica. Eles são da Julie Móveis, falei certo? Julie Móveis. E nós vamos falar hoje sobre design e funcionalidades de móveis planejados. Bom, se apresentem, por favor, sejam bem-vindos, muito obrigada, já vou agradecer. Márcio, fala um pouquinho da sua história e a Júlia também, por favor. Show de bola. Jaque, é uma honra, um prazer estar aqui com você. De fato, nós temos uma amizade muito antiga, uma amizade muito boa, comercial. Eu estou no mercado moveleiro há um pouco mais de 3 décadas. Esse ano está completando 35 anos que eu estou no mercado moveleiro, né? Iniciei na indústria, depois passei para venda, depois passei para gerência comercial, depois fiz aí um pequeno estágio para até mesmo agregar ao meu segmento em relação a coifas, né, a cooktop, a fornos, até mesmo para entender melhor e poder ajudar o cliente em relação à configuração na própria cozinha. Sim. Né? E em 2018 eu decidi, junto com a minha filha, abrir a Julie Vancaté, né, com uma proposta diferenciada no mercado. É uma empresa de móveis planejados, mas hoje o móvel planejado está muito evoluído. Alguns anos atrás ele tinha algumas limitações, né, em relação ao marceneiro ou uma marcenaria. Hoje não. Hoje, por exemplo, o móvel planejado ele é como se fosse uma grande marcenaria em escala. Né? E quando eu conversei com a minha filha para nós abrirmos a empresa, a proposta era ser diferente do concorrente, né? Fazer o começo, meio e fim. Então eu também tenho a formação como design de interiores, né? A minha filha está finalizando o ano que vem o design e eu faço a medição na casa do cliente, eu faço atendimento, a pesquisa, ajudo a elaborar o projeto, acompanho a entrega e a montagem. Júlia? Bom, eu sou a Júlia. Eu, na verdade, tenho minha formação em administração. Fiz ADM, meu pai, o sonho dele era que eu fizesse arquitetura e a gente nunca obedece, né? Falei, vou fazer ADM. E aí, na administração, eu resolvi fazer o meu TCC, um plano de negócio para uma loja de imóveis planejados em um modelo diferente que a gente ainda não havia visto. E aí foi uma loja de imóveis planejados em uma sala comercial, em um formato de apartamento estúdio, para com que o cliente tivesse um atendimento personalizado, bem remetendo ao escritório de arquitetura, mas com o showroom de um apartamento estúdio, né? Que tá vindo agora em alta. E aí meu pai comprou a ideia, viramos sócios. Que legal, então nasceu de um TCC. Sim. Olha, que interessante. A gente colocou na prática e meu pai sempre me levou em todos os eventos de arquitetura, nas obras, nos clientes. E aí tem até uma situação engraçada que aconteceu, que foi até porque eu procurei para fazer design de interiores. Eu tinha decorado, né? Eu sabia todos os nomes das cores, eu sabia o básico que eu via meu pai fazendo na loja, porque minha área era administrativa. Aí meu pai me deixou sozinha com o cliente, ele falou, Ju, enquanto eu vou medindo, você vai ajudando eles a escolherem a cor. Aí a gente estava na cozinha, era uma casa nova, não tinha nada. E aí o cliente falou, Ju, o que você acha de eu colocar a geladeira aqui ao invés de onde seria, né? Aí eu olhei, tinha uma caixinha com uns cabos pra fora, e eu falei, não, claro, dá super certo, a geladeira vai ficar aqui, agora eu vou avisar meu pai, a geladeira é aqui. Aí meu pai desceu, eu falei, pai, então, eu já, né, super achando a profissional. Então, eu já conversei com o cliente, a geladeira vai ficar ali. Aí meu pai olhou ali, mas ali é um interfone. Na minha cabeça, a caixinha com fio era tomada. Aí, graças a Deus, o cliente era um cliente super rígido, assim, a gente não podia errar, era um cliente que já tinha orçado com bastante lojas, foi um processo mais demorado. E aí eles acharam engraçado, graças a Deus, e a gente fechou a venda. Mas eu falei, não, agora eu preciso realmente entender tudo, né? Não é só a decoração em si, as cores, é elétrica, hidráulica, é tudo. Aí, ano passado, comecei a fazer design de interiores.
e tô gostando. Que bom. Esses dias até veio uma convidada aqui, que é minha amiga também, a Luciene, e ela falou, o papel aceita tudo. Sim. Não é? Então, assim, projetar, achar que a geladeira pode ficar até no teto. A gente consegue. No desenho, mas sim. na hora de executar, né? Então, isso faz muita diferença, né? Até antes da gente começar, eu falei, a nossa história é parecida, porque eu também, quando eu comecei com a loja de papel de parede, e aí eu me vi nesse mundo de decoração, porque uma coisa é a gente ser amante, né? Uma coisa é a gente gostar, como tem clientes que gostam, né? Outra coisa é a gente entender. Então, eu comecei a ver a dificuldade ali, eu falei, não, vou estudar, vou entender, né? E isso faz diferença. Vocês percebem que faz diferença isso na hora que o cliente vai fechar, ter um profissional, né? Claro, às vezes ele mesmo contratou, mas a loja ter esse profissional faz a diferença. Vocês sentem, percebem isso? Com certeza, Jaque. Mesmo porque quando chega, normalmente chega o projeto para nós na loja já de um escritório de arquitetura, né? Então nós temos essa parceria, os designers de interiores com os arquitetos. E aí quando chega para nós, por exemplo, o projeto, a planta, o cliente ele se sente muito feliz e seguro quando ele entende que o profissional que está atendendo ele está no mesmo nível que o profissional que ele contratou. Então é muito importante você saber fazer a leitura da planta, fazer a leitura do projeto que o arquiteto fez com o cliente, mesmo porque o arquiteto ele leva horas, dias, fazendo pesquisa com o cliente, vendo a altura do cabideiro, vendo quantas prateleiras que vão colocar as roupas dobradas. Então tem toda uma pesquisa antes, né? Então quando o cliente ele chega na nossa empresa e ele fala, poxa, que legal, você está falando a mesma língua que o arquiteto, ele se sente muito seguro, né? Porque ele está com outro profissional. E é muito legal. Eu digo isso porque, infelizmente, em alguns casos, algumas situações, alguns concorrentes nossos não têm essa mesma visão, né? Porque às vezes tem trainee na loja, não é um profissional qualificado, então de fato faz toda a diferença. Sim, e também tem uma diferença, né, Ju, entre um projetista e um profissional de interiores. Sim. Se complementa, acaba que a gente, né, sabe fazer um pouco de tudo, mas faz diferença, né? Faz, e é o que meu pai fala, assim, também. Quando eles chegam os currículos em loja de imóveis planejados, não tem uma formação assim, ó. Porque normalmente quem faz design de interiores e arquitetura quer trabalhar em escritório de arquitetura, não de imóveis planejados. Então tem muitas lojas que a maioria não é o profissional da área, ele vai aprendendo ali no dia a dia. Então também tem esse diferencial, né? E como é que vocês fazem para aliar, né, o design, até o tema aí do nosso programa, o design com a funcionalidade? A Ju até comentou no comecinho da geladeira ali, e como é que vocês trabalham, alinham aí no dia a dia? Olha, nós temos como referência Milão, na Itália. Tudo que se refere em relação ao design de interiores nasce praticamente na Itália, lá em Milão, né? Então lá é o berço de todas as ideias, de todas as inovações. Então nós pegamos essa base, né, que vem de Milão, na Itália, e aplicamos com o perfil brasileiro. Então nós pegamos algumas cores, algumas tendências, né, aplicamos no cliente exatamente para ele ter um diferencial. Por exemplo, no nosso Instagram, se você for observar lá os nossos projetos, são todos clientes reais, e você não vai ver Ctrl+V e Ctrl+C. Cada projeto ele é personalizado. Ele é personalizado com o perfil do cliente, né? Então, de repente, beleza, tem algumas cores lá na Itália que são tendências, que vai estourar aqui no Brasil, legal. Mas às vezes, de repente, não é o perfil do cliente. O perfil do cliente é outro porque, de repente, é uma questão mais praiana, então algumas cores não combinam na praia, né? Ou de repente é uma casa de campo, então algumas cores também não combinam na casa de campo. Então isso é muito importante, você ter essa visão de projeto, de design, exatamente para você dar um equilíbrio na hora de você apresentar o projeto final para o cliente. Sim. Até quando quando eu falei, né, sobre os apartamentos estúdio, se a gente não tiver um móvel funcional hoje, a gente não consegue atender esse público também, né? Sim. Então o estudo de circulação é muito importante junto com a logística de como vai ser o móvel também. E até quando a gente fala em trazer essas novidades, essas tendências, é bem o que o Márcio falou. Nem tudo a gente consegue aplicar, né? E também tem a questão de o que o cliente deseja, qual é o estilo dele, né? E isso só
o profissional e que está ali no dia a dia lidando, Sim. que consegue essas soluções, né? E falando aí em tendências, Júlia, o que está em alta, o que as pessoas procuram, né? A gente vê muito o painel ripado, o marmorizado, né? Isso também, eu que não sou da área de planejados, eu também tenho essa procura, né? Então a gente entende que é uma tendência. Mas, e o que mais? O que tem de novo que a gente pode esperar aí agora desse ano de 2024? A gente vem muito no minimalismo, né? Mas não sei se você chegou a ver a Casa Cor desse ano, tava tudo maximalista, então muita cor, muita estampa, né? Trazendo esse ar de brasilidade também. Então pro ano que vem eu acho que vai vir muitas cores. Então, cores, A gente vai sair um podemos pouquinho clean e apostar, né? apostar mais em cores vibrantes. Sim. Porque é isso, né? A tendência, Sim. ela vai e volta, né? E a gente tem que aí ir se adaptando. E hoje a gente consegue, com a marcenaria, ter muitos materiais, né? Sim. O que a gente tem aí de novo, de materiais hoje, né? É essa imitação ou não? É a textura? O que tem aí de mais novo? Principalmente MDF, né, Márcio? Olha, Jaque, eu acredito que assim, em relação à matéria, né, tem muito pouco de inovação. Né? Continua sendo predominando o MDF, né? As aplicações em laca, eu percebo que está sumindo um pouco. Né? Não só os clientes, mas os arquitetos também alguns arquitetos estão deixando um pouco de lado a laca para trabalhar mais com a cor mais fosca. A pintura mesmo, mas na cor fosca, não com brilho, igual a Julia falou, vai ter, de repente a tendência são coloridos, né? Mas não com brilho, coloridos mais no fosco, né? Para manter aquela leveza e também aquele ar chique, né? De poder mesmo, de riqueza. De sofisticação, né? A gente, nos projetos, né, os arquitetos vêm buscando muito naturalismo, então as madeiras mais claras, que tem o veio mesmo, não mais aquela madeira com a pintura reta, né? Então também tem isso. Na pandemia a gente tinha o bronze, que era o MDF com textura, e aí deu um boom, mas agora o pessoal já tá, acho que, enjoando do bronze. A gente recebeu o inox, né, pai? Que o inox, os clientes estão gostando muito porque ele imita uma textura do inox mesmo. Então, numa cozinha fica bem diferente, num dormitório também. Até mesmo para bancada, né? E o MDF, hoje a gente consegue substituir ele e fazer aí diversas coisas, né? É um mundo, né? O MDF. Acho que vocês que trabalham com isso têm aí uma gama de possibilidades, né? Sim. E a diferença, Márcio, entre os móveis planejados, né, e a marcenaria ou até mesmo os móveis prontos. O que eu tenho aí de mais vantagens quando eu escolho o planejado? Olha, eu sempre digo para os meus clientes que o diferencial do planejado é a indústria, mas a indústria pesada mesmo, com maquinário pesado. Nós temos algumas marcenarias de alto padrão no ABC, né, principalmente na capital, em São Paulo, mas a grande maioria trabalha com maquinário mediano. Né? Então, a médio e longo prazo, esse tipo de acabamento ele começa a deixar, por exemplo, um pouco a desejar. Né? Na questão da indústria, ela mantém um certo equilíbrio porque o acabamento ele vem impecável da indústria. Eu sempre digo que pode ser a menor fábrica, ela pode ter 5.000 metros quadrados de área fabril, né? Que teoricamente é considerada como pequena. Se a gente for pegar em uma indústria mediana, ela tem 30, 40 mil metros quadrados, vamos dizer assim. Mas ela sai lá da indústria em perfeito estado, o acabamento top, porque são os melhores maquinários, né? Sim. Os maquinários italianos, eles dominam o mercado, o maquinário alemão, ele domina o mercado. Os americanos também estão chegando com um maquinário muito bom dentro das indústrias moveleiras, né? Então, o diferencial mesmo, eu sempre digo para o cliente, é o toque final. Né? Eu digo que a cereja do bolo do móvel planejado em relação a um móvel pronto e um móvel de marcenaria é o acabamento final. Todos os meus clientes, sem exceção, quando eu entrego para eles e monto os móveis, que é um diferencial da minha empresa, e eu acompanhar a entrega e a montagem, sempre a gente tem no final, né, o checklist, abre porta, gaveta, para deixar o cliente feliz. Sim. E ele sempre dá o feedback da seguinte forma: fala, Márcio, na boa,
você poderia até ter cobrado um pouco mais caro o teu móvel, porque ele é muito bom, o acabamento dele é impecável, e de fato ele é impecável mesmo. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, de diferencial é o acabamento final. A tecnologia, então. Exatamente. Aliado à tecnologia. Isso. Muito bom. A gente vai entrar agora num comercial, mas é bem rapidinho. E daqui a pouco estamos de volta com o nosso Arc Decor Show. Voltamos com o nosso Arc Decor Show e agora a gente vai ver fotos de alguns projetos que o Márcio e a Júlia desenvolveram aí com a empresa deles. E aí, me conta. Olha, esse projeto ele foi um desafio, né? Você anteriormente fez a pergunta, né? Qual que é o diferencial do móvel planejado para a marcenaria? Esse é um típico exemplo do diferencial. Esse projeto, teoricamente, deveria ser feito por uma marcenaria. Por quê? Esse meu cliente, ele já estava com toda a parte da alvenaria pronta, que são ali os tijolinhos, né, a churrasqueira e tal. Quando é essa configuração, normalmente é para o marceneiro fazer, porque ele vai fazer 100% sob medida, né? E esse meu cliente, ele comprou esse sítio em Biritiba-Mirim, uns 40 quilômetros para frente de Mogi e tudo. E aí eu até brinquei com ele, falei, olha, eu vou fazer essa venda para você, primeiro porque você é meu amigo, né? E segundo, porque é um desafio para a minha empresa. E é sempre bom e importante nós aceitarmos alguns tipos de desafio, até mesmo para a gente testar a nossa capacidade. Sim. Não só como profissional, mas também na execução, né? E o resultado ficou impressionante, ficou lindo, 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 lindo. Então esse é um belo exemplo, né? Como o móvel planejado ele evoluiu. Né? Então aí seria um projeto para marcenaria e eu executei ele com 100% móvel planejado. E também às vezes a gente pensa, móveis planejados é mais encaixotado, mas não, aqui é um projeto super aconchegante, Isso. né? Gostoso essa mesa, já imagina essa mesa cheia de gente, Sim. né? Então, e a gente consegue também, eu acho que é até legal pra gente quebrar esses paradigmas, né, que às vezes Exatamente. foram criados dos móveis planejados. E esse projeto ele é de minha autoria, ele não veio de um escritório de arquitetura. Foi eu que desenvolvi mesmo todo esse projeto, só tirando ali a parte da alvenaria que estava pronta, né? Tá. Então toda a configuração baseado na família, porque você viu pelo tamanho da mesa, de fato é uma família bem Uma grande grande mesmo, família, uma grande né? família. Então foi bem estudada e planejada para essa família. Tem acho que até um fogão a lenha ali do lado, né? Uma Tem uma delícia. churrasqueira pra cá também. Tá. E até isso, justamente a tecnologia, né? Tem que ser um móvel para aguentar, né? Exatamente. Porque até mesmo churrasqueira. Ali nós temos a caloria, né? Exatamente. Aquece, né? E ali também tem vidro do lado Sim. do nicho. Isso, tem um reflector, o famoso, né? Ai, Esse o vidro é reflector lindo. é lindo, né? Iluminação, essa parte vocês também conseguem, coloca normal, né? Sim, Dentro da sim. marcenaria LED, que também é uma tendência, né, Júlia? Eu tô vendo muito, principalmente em Hoje closet. praticamente todos os projetos têm LED, né? LED, né? Muito bom. Vamos para a próxima. E aqui. Quer falar, Ju? Os projetos são todos de autoria do meu pai, né? Eu fico admirando. Já são os seus, Júlia. Falta já pouco. são os meus. Eu dou só pitaco. Esse projeto também ele foi bem gostoso. Esse não foi um desafio, foi um projeto até tranquilo de ser feito. Sim. Na realidade, aí foi uma venda completa. Aí um sobrado, né, de 250 metros quadrados, então foram uns 14 ambientes que eu vendi. Nossa, bastante. Nós pegamos aí, por exemplo, essa foto do Roman, exatamente para mostrar que, de repente, dá para você fazer algo assim simples, mas bonito e funcional. Sim. E essa madeira também é uma das madeiras que estão usando bastante, que ela é o mais próximo do natural também, então ela fica linda em todos os ambientes. Linda. E é bem a característica, né? Você olha, às vezes até realmente pensa que é uma madeira mesmo, Sim. até pelos veios, né? E também eu percebo o tamponamento, que também é um pouco mais reforçado. Sim. Consegue também ter essas diferenças de espessura, né? Esse é duplo, né? Esse é 30. É 15 mais 15 com a fita de borda. Tá, legal. E a ripa também, né? Ripa Sim. ainda tá em alta, né, gente? Ainda mantém. Mantém. Todo mundo A quer gente ripa. tem dois tipos diferentes, né? Esse que ela é reta, então usa menos. A gente acaba até falando pro cliente quando ele não quer investir muito,
em ripado, tem essa opção do ripado, porque normalmente a gente vê o outro que ele é em pé, né? Isso. Ele é mais barato, né? E tem praticamente o mesmo efeito, vamos dizer assim. O ripado, quando é nos planejados, ele também já vem pronto? Ele já vem pronto. Já vem pronto. Já vem pronto. Porque isso também é uma diferença, né? Quando é na Sim. marcenaria, às vezes a É pessoa 1 a 1. faz ali 1 a 1. E é aquilo, a nossa mão ainda é diferente de uma Sim. máquina com tanta tecnologia, né? Exatamente. Muito legal. Temos mais? Essa é a minha favorita. Que lindo! Olha, esse projeto, esse foi um desafio. Esse projeto, ele veio, essa cliente, ela iniciou o projeto como uma arquiteta, aí depois ela parou o trabalho com essa arquiteta e contratou uma outra arquiteta para finalizar a proposta dela, porque ela tinha algo em mente e não estavam acertando o projeto dela, né? E o mais louco é que quando chegou na minha mão, eu mudei tudo. Com a autorização da arquiteta. Sim. Né? Porque é importante, nós temos que respeitar, né? Essa parceria, né? O profissional. E o resultado final foi impressionante. Também é um apartamento bem grande, foram acho que 12 ambientes aí. Aí tá a parede foi toda revestida, né, no Botticelli, né, que é uma cor que nós temos, uma cor muito bonita, né, com a laca. Ficou sensacional. A porta mimetizada é uma tendência que está vindo, né? Conforme os projetos, o ripado está saindo um pouco e as pessoas estão preferindo mais colocar o painel liso com a porta mimetizada. Essa porta, Júlia, ela praticamente some e aí é pelo toque que a gente abre? Ela tem um puxador na lateral. Tem um puxador, ali. eu não tava olhando, aqui mais no canto. Ela é de correr, ela corre para trás. Entendi, ela é de correr. Muito legal. Márcio, e quais conselhos vocês dão aí, Márcio e Júlia, para quem está nos assistindo aí na hora de executar um projeto de móveis planejados ou até mesmo decidir o que a gente precisa levar em consideração? Olha, eu sempre digo aos meus clientes que ele precisa levar em consideração o atendimento, né? Mas o atendimento da seguinte forma. É importante o cliente ele sentir do profissional que ele comprou a ideia, que ele de fato ele vai executar aquele sonho que o cliente está buscando. É importante para que o projeto dê certo, começo, meio e fim, o vendedor, que seja o projetista, não tem problema, o projetista ou design de interiores ou o próprio arquiteto, ele precisa de fato passar para o cliente essa impressão. Que ele abraçou a ideia, que ele entendeu a necessidade do cliente e que de fato ele vai executar o projeto dos sonhos. Eu sempre digo aos meus clientes, quando eles chegam até mim buscando um guarda-roupa, um armário, vamos dizer assim, uma cozinha, dificilmente eu vendo para eles, né? Mas se o cliente ele chega para mim, Márcio, o sonho da minha mãe é ter uma cozinha planejada. Olha, o meu sonho é ter aquele closet para colocar os 500 pares de sapatos que eu tenho. Aí de fato eu vou conseguir vender para esse cliente porque é um sonho. Eu não vendo móveis planejados, eu realizo sonhos. Né? Então é importante que o cliente ele entenda se o profissional abraçou a ideia, se ele entendeu de fato a sua necessidade e se ele está disposto a executar o sonho. Sim. Que é os móveis planejados na sua casa, na sua empresa, onde quer que seja. Ô Júlia, e os clientes eles esbarram muito em orçamento? Porque justamente é o sonho. Então no sonho tem 500 mil prateleiras, todas com LED, todas no touch, né? Esse é o meu sonho. Mas e na hora do orçamento? Qual que são os desafios aí para conseguir lidar e solucionar, né, esse desejo? Uma das questões, né, que meu pai adorou a ideia de quando eu fiz o TCC, era que no nosso plano de negócio, a ideia era que a gente tivesse um produto de qualidade, onde a gente conseguisse competir com os nossos concorrentes, mas também a gente conseguir ganhar deles no preço. Então, por a gente não ter uma loja grande, nós não temos tantos custos fixos iguais às lojas convencionais de rua. Sim. E também a gente tem um escritório em formato de apartamento estúdio, a gente tem uma equipe mais reduzida, porque a gente atende com hora marcada, então é só aquele cliente. A gente consegue ter esse diferencial no atendimento, o diferencial também no custo. Então, quando o cliente ele vai para o orçamento, normalmente eles
não brigam muito com a gente. Tem sempre um cliente que quer chorar um pouquinho, mas tem clientes que simplesmente só escolhem a forma de pagamento, a maioria é assim, porque a gente já dá o nosso melhor preço, até porque a gente não tem tanto custo para repassar para o cliente. Então a gente ganha aí na questão da equipe reduzida, da estrutura reduzida, a gente consegue fazer um atendimento melhor, também na diferenciação, né? Quando a gente conversa com o cliente, então quando a gente tem esse momento que o cliente vai na loja, a gente consegue transmitir um projeto melhor, mais realista para ele. Então ele se sente mais confortável em ter só ele ali, em um ambiente confortável, aconchegante. Então tudo leva para com que o cliente não brigue tanto com o preço. Até porque acho que até de antigamente, né, existia como que eu posso dizer? Era um mito, né, de que imóveis planejados, eles colocam o dobro pra gente ir chorando, chorando, chorando e conseguir, até hoje a gente sente isso, né? Muita gente fala, não, mas qual que é o seu melhor preço? Bom, já tô te dando o meu melhor preço, né? Então eu acho que isso também são coisas que ao longo dos anos, claro, a gente vai conseguir aí, né, Márcio? A gente explica pro cliente, porque realmente assim, não é que seja um mito. Tem lojas que fazem isso, mas, por exemplo, nós só trabalhamos com 100% MDF. Normalmente as lojas que fazem isso, elas trabalham com mais de um material. Então, simplesmente ela passa primeiro o orçamento com 100% MDF, aí o cliente chora e ela troca o material. Então tem isso também, mas o cliente não sabe que ele está trocando material. É uma desonestidade aí, né? De uma certa forma, sim. Exatamente. E acho que essas empresas não permanecem por tanto tempo assim como vocês, né? Bom, a gente já está chegando ao fim e eu queria que vocês dessem dicas, né? Claro, contratar vocês, conhecer. Onde que fica o espaço? Fica aqui em São Bernardo, na Pereira Barreto, no Trilogy. É pertinho. Em frente à Sonda. É pertinho. Muito bom. E eu quero que vocês me dêem dicas, claro, ir lá conhecer, tomar um café com vocês, mas o que as pessoas têm que observar, né? A Júlia falou dessa troca de materiais, ou pra gente realmente conseguir unir o design, aquilo que eu gosto, ter nos meus móveis planejados. Pode falar. Pode. Não vamos brigar. Finalize o seu raciocínio. Bom, acho que um dos nossos diferenciais, além do atendimento, também são as nossas cores. A gente não tem muitas cores disponíveis igual uma marcenaria. O planejado tem a sua limitação em cores, justamente por conta da qualidade. Então, uma dessas questões, quando o cliente vai até a loja presencialmente, a gente consegue fazer a leitura dele e a gente consegue realmente transmitir para ele as cores que dão a sensação do que ele pede, né? Acho que o briefing é a parte mais importante, também conseguir mostrar um mood board mais claro para o cliente. Então, essa é uma das principais dicas. É realmente, quando vai um cliente online, a gente tenta explicar que não é a mesma coisa que o presencial. Sim. Porque a gente não consegue transmitir essa sensação que o cliente tem, né? Esse trabalho mais personalizado, né? Humanizado. Mais humanizado, exatamente. E aí, tem a sua dica também, Marcos, não vai fugir. Tá bom. Então, a minha dica pro cliente é importante ele conhecer o espaço, não só ir lá tomar um cafezinho, até mesmo para ele entender, porque é uma tendência apartamentos menores. Aqui em São Bernardo está chegando a primeira torre com apartamento estúdio, né? É uma tendência. Então é importante o cliente ir até a loja para ver como é possível um espaço pequeno planejar ambientes bonitos e funcional. Você mesma, se você chegar aí lá na nossa loja e você for lá tomar um café e você ver o espaço, você vai se impressionar pelo tamanho do espaço e a configuração do apartamento estúdio. De fato, você como profissional, você vai falar, Márcio, parabéns. De fato, a sua leitura, ela foi muito importante porque você é um profissional. E é legal, porque aí o cliente, ele entende que é possível ser feito. Eu digo isso porque algumas clientes chegaram até mim e falaram, Márcio, obrigado por você ter pego o meu projeto, porque eu fui em tal loja, em tal marcenaria, e eles deram risada da minha cara, falaram, não é possível colocar, né, uma Mercedes dentro de um Fusca. E eu provei que é possível. Por isso que o móvel planejado tem esse diferencial. Essa fica a minha dica. Entendi. Então, a dica é
visitem vocês. Não, mas temos muito, acho que o nosso papo aí tem várias questões que a gente pode observar, de cores, de tendências, né? E vocês têm isso muito forte. Bom, Sim. a gente já está chegando ao fim, muito obrigada, Júlia, por ter vindo até aqui, o Márcio também ter aceitado o nosso convite, agradeço muito. Nós também agradecemos bastante. Bom, segue o Márcio e a Júlia aí nas redes sociais. A gente vai deixar o @ da empresa deles aqui e já estamos finalizando o nosso Arc Decor Show dessa terça-feira. E lembrando, e também, claro, agradecer a nossa parceria com a Touch by Tita, que me vestiu hoje. E até o próximo programa. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arc Decor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.